Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, no capítulo 20. E nós vamos ler dos versículos 11 até o versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, de 11 até o 15. O texto sagrado diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Mas Apocalipse significa revelação. Na Bíblia inglesa, por exemplo, o título do livro é Revelação. Eles traduziram isso. O que nós precisamos entender é que Apocalipse é uma revelação. Logo no capítulo 1, no verso 1, o apóstolo João introduz o livro dizendo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que ouviu. Na sequência, no verso 3, ele diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então a Bíblia fala de uma bem-aventurança em ouvir. A Bíblia fala de uma bem-aventurança em receber e guardar essa palavra. Não só não existe nada de errado no livro do Apocalipse, como nós precisamos entender a percepção do quão importante isso é quando falamos da perspectiva de todas as coisas. No verso 19, João ouve uma voz forte que o orienta dizendo: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. A maioria dos comentaristas bíblicos acredita que o livro do Apocalipse pode se dividir em três partes distintas, de acordo com a afirmação desse versículo. Escreve as coisas que viste. Capítulo 1 começa com a visão que João tem do Senhor Jesus, o Cristo revelado. Obviamente, na sequência de todo o livro, outras visões, como a do capítulo 20, que acabamos de ler, serão compartilhadas. Mas ele diz: escreve o que você viu. Escreve as coisas que são, ou seja, o presente, e as que hão de acontecer, o futuro. As coisas que são podem se resumir nos capítulos 2 e 3, onde João recebe um direcionamento de Deus para que cartas fossem dirigidas às 7 igrejas da Ásia. Obviamente, cada igreja receberia uma mensagem personalizada de acordo com o seu contexto e a sua história, mas como todas elas seriam parte do mesmo livro direcionado a todo mundo, em cada uma delas há uma advertência final: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Deus estava falando a cada uma daquelas igrejas: não ouça só a mensagem da sua. Enquanto estou tratando com o problema das de outras, tem coisas boas, advertências, promessas, consolos que servem para todo mundo. Então os capítulo 1, as coisas que viste, capítulo 2 e 3, as que são. Ainda que elas possam ter desdobramentos proféticos, essas cartas retratavam a igreja, a realidade da igreja na época em que João escreveu. Mas a partir do capítulo 4, ele começa a falar das coisas que hão de acontecer. Embora no Novo Testamento o único livro que receba o rótulo de profético seja o Apocalipse, no Antigo Testamento nós temos muitos livros que são reconhecidamente proféticos e muitas profecias que ainda estão para acontecer. Cerca de quase um quarto da Bíblia compreende o aspecto profético, e nós precisamos entender que ele tem o seu peso e a sua importância. O Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, presciente, que sabe tudo de antemão, não anunciou as coisas que vão acontecer à toa. De alguma forma, no seu plano, na sua multiforme sabedoria, era importantíssimo que eu e você tivéssemos o entendimento de para onde vão as coisas. A ideia de um trono presume-se um julgamento. O trono era a cadeira que nenhum dos reis ou governantes sentavam para um momento de lazer ou descanso. Ele estava direcionado às audiências públicas, onde haveriam julgamento.
Portanto, nós nos referimos a esse episódio na Bíblia como o julgamento do trono branco. Obviamente, o que está em questão é um julgamento. E os detalhes da visão que João apresenta, ainda que de forma resumida, mexem num grande escopo das principais doutrinas que nós pregamos, as chamadas doutrinas cristãs e bíblicas. Ele não só está vendo Deus, que é o Criador e sustentador de todas as coisas, mas que também é o Salvador e o Redentor de toda a humanidade. Ele percebe que é apresentado diante desse trono as almas de todos aqueles que já morreram. A mensagem bíblica nos apresenta uma mensagem muito clara, que a vida se estende além do que eu e você experimentamos aqui na Terra. Morte não é apresentada na Bíblia como fim da existência, é apenas a fim da continuidade desse formato. Mas o livro de Hebreus, quando fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, aquilo que é básico, fundamental, ele destaca 6 elementos. Ele fala do arrependimento, ele fala da fé em Deus, ele fala da imposição de mãos, né? Ele fala, à medida que ele vai descrevendo, ele chega e descreve os 2 últimos. Ele fala a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então a mensagem largamente pregada desde os dias do Antigo Testamento e ainda com mais clareza e intensidade no Novo, é que os mortos ressuscitarão. E após a ressurreição haverá o quê? A retribuição. Haverá juízo, haverá recompensa e cada um será julgado segundo as suas obras. Ele está assistindo tudo isso diante desse cenário. A Bíblia fala de livros sendo abertos. E obviamente a ideia dos livros é apresentar o registro da vida das pessoas diante dos quais eles serão julgados. A Bíblia fala de pessoas cujo nome não estão escritos no livro da vida e que serão lançados no lago de fogo, que é chamado de a segunda morte, traduza-se, leia-se, o inferno. Ou seja, nós estamos apresentando os grandes temas da Bíblia. Ultimamente, isso não é novidade, mas vem ganhando um escopo e uma expressão maior. Vemos cada vez mais pregadores tentando adaptar a mensagem do Evangelho àquilo que eles gostariam que fosse ou que as pessoas querem ouvir. E cada vez mais vemos crescendo o que nós chamamos do universalismo. É uma tendência de negar a existência do inferno e de que no final das contas não haverá perdição, né, para ninguém. A Bíblia é completamente contrária a essa ideia e o pensamento. A Bíblia mostra que os que não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Se não há uma perdição, se não há uma condenação eterna, qual o motivo de nós pregarmos alguma salvação? Só pode existir salvação se existe perdição. Se não há perdição, é desnecessário qualquer mensagem de salvação. E eu vejo esses pregadores liberais modernos dizendo, não, eu creio em Jesus, mas não creio no inferno. Eu digo, como é que é? Quem mais falou do inferno na Bíblia foi Jesus. Como que você pode crer em Jesus e não crer no inferno? Foi ele que mais falou do inferno. Se alguma coisa do que ele falou não é verdade ou não é digna de confiança, descarta o resto. Porque não tem jeito de você ser seletivo. É tudo ou nada. Ou você pega o pacote completo, ou não adianta tentar simplesmente dizer, eu vou tentar usar alguma coisa aqui e vou ignorar a outra parte. Nós precisamos entender que João está assistindo o desfecho de todas as coisas. E aqui nós temos várias, né, desses aspectos doutrinários combinados. Mas eu quero me concentrar na abertura dos livros. Alguém me perguntou um dia, pastor, você acredita que esses livros lá no céu são literais? É o tipo de pergunta que a gente não fazia nem ouvia quando era criança. Porque a gente só conhecia um formato de livro. E quando a gente lia livro, mesmo que os livros da época de João que escreveu fossem diferentes dos de hoje, a gente nem pensava nisso. João não conhecia o formato de livro impresso que nós temos, encadernado da maneira que nós temos. Eles usavam rolos, fossem de papiro, o papel da antiguidade, pergaminho, o couro, eles usavam rolos. Se os livros tivessem na época de João o formato que tem hoje impressos, seriam lidos completamente diferente do que eu e você lemos aqui no Ocidente. Lá no Oriente eles lêem de trás para frente. A escrita é completamente diferente. Mas de alguma forma, quando era garoto, eu só imaginava um livro igual ao nosso e nunca questionei isso. Mas por causa dos registros eletrônicos, as pessoas começaram a perguntar mais. Pastor, se a gente aqui na Terra já evoluiu além desse padrão de um livro de papel, será que o registro lá no céu é assim meio obsoleto? Considerando que o céu é uma outra dimensão de um mundo espiritual, não necessariamente tangível e palpável como o nosso, eu acredito que é honesto questionar. Será que os livros são exatamente como pensamos? Ou foi apenas uma forma e uma maneira de comunicar algo que nós entenderíamos? Que haverá um registro? Talvez a gente se surpreenda com uma alta tecnologia de gravação em 3D.
e descubra que tudo foi filmado de todos os ângulos possíveis e imagináveis, o fato é que há registros e nós seremos julgados de acordo com esses registros. A ideia para mim não é discutir a literalidade dos livros e principalmente um no meio deles que ganha destaque. A Bíblia diz, entre eles, só ele tem nome, só ele é tratado no singular. Os demais são livros no plural. Mas a Bíblia diz, será aberto um livro, o livro. E o nome desse livro é o livro da vida. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos a menção do livro da vida, não apenas no livro do Apocalipse, que indiscutivelmente foi quem mais tocou no assunto. No Antigo Testamento há menções desse livro. O Senhor Jesus falou a respeito dele, Paulo falou a respeito dele, o autor de Hebreus falou a respeito dele, e o volume de textos merece que a gente sistematize o assunto. Deus não tocou tanto no assunto sem que demonstrasse com isso a clara sinalização de que ele queria que a gente entendesse alguma coisa. Isso me faz pensar qual será a expectativa, a ansiedade que alguns terão na hora dessa triagem. O livro será aberto. E quem não tiver o nome escrito vai para o fogo do inferno. E ele diz em Apocalipse 21, 27, nela, na cidade santa, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, é ponto inquestionável que ter o nome arrolado, registrado desse livro, é requisito indispensável para se entrar nos céus. E a contrapartida também é verdadeira. A Bíblia está dizendo que quem não tiver com o nome escrito vai para a perdição. Então, nós não podemos olhar para um livro desse e dizer o assunto não é importante. E precisamos entender não só que existe um livro e que ter ou não ter o nome determina o nosso destino eterno, mas nós precisamos entender, eu já quero passar rapidinho para o segundo ponto, que nós podemos saber antecipadamente que o nome está lá. O texto claramente nos mostra que Jesus encerra o assunto no verso 20 dizendo, no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Pastor, como podemos saber que o nome está lá antes do livro ser aberto e antes da triagem? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que podemos saber isso pelas afirmações da palavra de Deus. Em 1 de João, o mesmo João que escreveu o livro do Apocalipse, ele na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 13, ele diz, essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. A versão mais antiga diz, para que saibais que tendes a vida eterna. Ele não está só dizendo, vocês terão no futuro. Ainda que o que Deus começou não tenha sido concluído, Paulo diz, aquele que começou em nós a boa obra há de concluí-la. Ele está dizendo, eu escrevo para que vocês saibam, cada um tem que saber isso, que vocês já têm a vida eterna. Algo já foi iniciado da parte de Deus. E ele diz, mas estou escrevendo para vocês que creem no seu nome, o nome dele. Ou seja, se você entender o processo relatado na Bíblia, na Escritura, e está correspondendo com ele, e o entendimento desse processo é amplo, ele envolve o quê? Em primeiro lugar, Cristo pregou o quê? Arrependimento e depois a fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por que toda a história começa com arrependimento? Na proclamação do Evangelho. Nos próprios rudimentos da doutrina de Cristo, em Hebreus 6, o arrependimento, vem antes, o arrependimento de obras mortas vem antes da fé em Deus. Nós precisamos entender que o arrependimento é o reconhecimento da nossa condição de pecadores e da nossa incapacidade de reverter o nosso quadro. É um lamento pela nossa situação, não apenas pelo destino eterno, mas pela separação que gera. E quando entramos nessa consciência, qual é o remédio? Usar a fé para acessar a solução que Deus ofereceu e que nós não podemos alcançar por nós mesmos. E se você não tem certeza da sua salvação, esse não é um assunto para brincar. É coisa para se resolver depressa, tipo hoje ainda. E no final nós vamos voltar a falar sobre isso. Mas nós podemos ter a certeza. No entanto, quando a gente olha para o ensino bíblico, há algumas coisas ligadas ao assunto do livro da vida que nós não podemos ignorar. Por quê? Todas as informações vão nos ajudando a construir uma visão completa, abrangente, e elas precisam ser todas trazidas para a mesa. Em Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos 4 e 5, palavras do Senhor Jesus,
dirigidas ao anjo da igreja de Sardes, ou a igreja de Sardes, uma das 7 igrejas da Ásia, que nós temos o registro no Apocalipse, o próprio Jesus falando. Nós lemos o seguinte, versos 4 e 5 de Apocalipse 3. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas, detalhe para poucas pessoas. Nós sabemos qual era o tamanho da igreja, mas o grupo que Jesus vai se referir agora é um grupo pequeno. Você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Ele diz, elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Umas poucas pessoas, significa que a maioria já tinha esculhambado a forma como estava vivendo a vida cristã. Mas ele diz, tem um grupo, tem uma resistência aí dentro. Tem um time que está jogando direitinho. Ele diz, são dignas e vão andar comigo vestidas de branco. E a ideia do vestido de branco não é uma seleção de cor, é justamente comunicar a ideia de pureza. Então ele entra e diz no verso 5, o que é a forma como terminam todas as 7 cartas às igrejas da Ásia. O vencedor. Algumas dizem, há o que vencer. E aí ele sempre oferece uma recompensa àqueles que se posicionam com fidelidade, né? Andam de acordo com o processo estabelecido. Ele diz, o vencedor será assim vestido de branco. Mas ele emenda, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quando Jesus faz essa promessa de o que vencer será vestido de branco, ele não está falando para todo mundo. Ele está dizendo quem se conservar dentro do processo, quem se posicionar com fidelidade, quem não se dobrar no meio do caminho, quem não abortar o processo vai ser honrado. Como vai ser honrado? Ele diz, primeiro vão andar comigo vestido de branco. Segundo, ou pulando do segundo direto para o terceiro, ele diz, eu vou confessar o seu nome diante de meu Pai. Jesus não está falando isso a primeira vez. Em Mateus capítulo 10, se não me engano, versos 28 e 29, nós temos o registro desse ensino público de Jesus. Ele diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele diz, todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. O Senhor está dizendo, sua decisão, seu comportamento e atitude será espelhada lá no céu. Se você me confessa, eu também te confesso. Se você me nega, eu te nego. Isso tem feito com que muitos imaginem, e eu durante muito tempo, parte desse time, que confessar Jesus era só aquele momento inicial da confissão. Porque muitas vezes eu vi os pregadores chamando as pessoas para o apelo, dizendo, tem que vir, tem que ser em público. Porque Jesus disse, me confessar, eu pensava, é só ali. Nesse momento nós estamos fazendo uma confissão pública, sim, mas não é única. O batismo nas águas, que virá na sequência, é um testemunho público da nossa fé. Jesus está dizendo que a forma como eles viviam a vida cristã era uma confissão. Ele está dizendo, baseado nesse estilo de vida, eu te confesso ou não diante do Pai. Então, dentro dessa ideia, o que vencer será vestido de vestes brancas. Vou confessar o seu nome. São recompensas que ele está prometendo. Ele diz no meio, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Nós já sabemos que existe um livro, que ter o nome escrito no livro é requisito para entrar no céu, significa que em algum momento o nome é escrito. Mas agora Jesus está falando, eu garanto que se você for fiel, eu não apago. Então é possível que o nome entre no livro, mas é possível que depois de entrar, o nome seja tirado do livro. Interessante essa ideia de apagar, porque hoje em dia a gente pensa em apagar meio como um formato de deletar arquivo eletrônico. E na verdade, quando Jesus está falando a respeito disso, nós precisamos pensar com a mentalidade da época. Bom, bem depois daquela época, quando eu ainda era garoto, criança, estudando na escola, eu lembro que a gente normalmente escrevia com lápis no caderno de papel, porque se errasse, podia apagar com a borracha. Eu lembro da época revolucionária em que apareceu uma caneta que podia ser apagada. Significava que se errasse não precisava de rasura, de muita lambança, dava para resolver o assunto. Mas a maior parte das canetas não eram dessa forma. Eu lembro da época que quando a gente escrevia a caneta e de repente errava algo, percebia que comeu bola, notou algo totalmente errado. Você tinha algumas formas, ou você só rasurava aquilo, ou quem era mais dedicado, caprichado, estatisticamente as mulheres ganhavam dos homens nesse aspecto. A gente fazia o uso de uma coisa chamada
corretivo. Quem tem pelo menos a minha idade lembra disso. O que era o corretivo? Errorex. A gente pegava aquele negocinho que era uma espécie de tinta branca de secagem rápida e pintava em cima do que escreveu. A tinta secava, escondia o que estava escrito embaixo, ainda dá para escrever de novo por cima. Essa palavra que Jesus usa, apagarei o seu nome do livro da vida, no original grego exaleipo, ela significa ungir ou limpar várias partes, lambuzar porque envolvia espalhar óleo, cobrir com visgo, era usado para isso, mas também era usado para a ideia de limpar esfregando, usando alguma coisa que ajudasse a remover o que estava embaixo. Como os registros eram feitos em papiro, pergaminho ou tabuleta, não se apagava simplesmente esfregando. Imagina-se aqui a ideia, né? E o sentido de apagar, de remover o que está escrito é aplicado para essa palavra, de que ele simplesmente está passando alguma coisa em cima, o errorex da época, o corretor, o corretivo da época, para que você simplesmente encubra aquele nome, para que não tenha mais a capacidade de reconhecê-lo. E no dia da triagem, alguém vai dizer, esse nome não está aqui. Se um dia teve, já está coberto. Onde eu quero chegar com isso? Uma pergunta que frequentemente me fazem. Pastor, o senhor acredita em perda de salvação? Eu digo, se apagar o nome não significa perda de salvação, me explica o que é que isso significa. Porque ninguém entra no céu se o nome não está lá. E ele diz, se você é um vencedor, eu não apago. Presume-se o quê? Que quem não é o vencedor vai ter o nome apagado. Que recompensa seria essa? Ele prometeu, olha, eu não vou apagar, se é impossível apagar. Então ele não está prometendo recompensa nenhuma. Ou ele não está dando nada absolutamente diferente do outro crente que não foi o vencedor e que viveu de forma esculhambada. Agora, se existe o risco de apagar, significa que a garantia de entrada, nós não estamos falando do nome não ter sido escrito. Nós estamos falando do nome que foi escrito ser apagado. Porque nós temos grupos que têm ideias e entendimentos teológicos diferentes. Eu lido com pessoas extraordinárias, homens, mulheres de Deus, que abençoam, enriquecem a minha vida, e que em alguns aspectos pensam diferente. E a gente consegue transitar, ter comunhão, liberdade no meio dessas diferenças. Eu gosto muito de uma frase, ela foi muito usada pelos morávios, mas quem popularizou ela foi John Wesley. Às vezes até atribuem a John Wesley, mas ela é dos morávios. Ele dizia, nas coisas essenciais, nós temos que ter unidade. Não dá para ter relacionamento com quem, naquilo que é básico, não crê nas mesmas coisas. Se alguém está pregando uma salvação que não é pelo meio do sacrifício expiatório de Cristo, não dá para ter comunhão. É uma ordenança da própria Escritura. O apóstolo João escreve, diz, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não saudais, nem tampouco recebais em casa. Agora, eles diziam, nas coisas essenciais, unidade. Eles destacavam, nas coisas secundárias, tolerância. Existe diversidade de pensamentos em detalhes que muitas vezes não estão comprometendo a doutrina principal. Então a gente tem a tolerância. E eles terminavam dizendo, em tudo, o amor. Então, obviamente, eu tenho contato com pessoas que creem de forma diferente. Tem pessoas que são convidadas para ministrar na nossa igreja e que em alguns assuntos secundários a gente pensa diferente. Às vezes não se fala no assunto, às vezes se conversa antes. Há um protocolo que a liberdade permite, às vezes quando eu estou trazendo alguém, quando alguém está me chamando, vamos evitar essa área de discussão e a gente diz legal. Durante muito tempo que o nosso ministério acaba tocando não só a igreja local, às vezes nós temos mais gente assistindo, né, as ministrações pela internet do que nós temos de público aqui, apesar de ter um bom público nos cultos de domingo. Isso muitas vezes me faz, às vezes, evitar alguns assuntos. Mas em nome da ética, de não querer ser desrespeitoso com quem crê diferente, às vezes eu percebo que o nosso povo está ouvindo pela internet os assuntos secundários dos quais a gente diverge e não está ouvindo dentro de casa aquilo que a gente acredita. Então, talvez vocês tenham percebido que nos últimos anos sempre existe um pouquinho mais de doutrina e de dose teológica no meio do assunto, das pregações. De vez em quando um sai e fala, pastor, muito legal esse negócio, quando eu entender, acho que vai ser bem legal. O tempo não permite a gente discutir isso da forma como deveria e nem a maturidade do auditório, porque a gente tem aqui, não é nem só o tempo de vida cristã, né? Nós temos gente que
já têm um nível de entendimento e outros que ainda estão começando. Paulo faz uma distinção, diz que o alimento sólido é para os adultos, o leite é para as crianças. Então esse tipo de reunião, diferente de uma escola bíblica, não permite que a gente vá fundo na doutrina. Mas algumas coisas elas precisam ir sendo apresentadas, ainda que pouco a pouco, ainda que a gente corra o risco, né? Porque de vez em quando tem aquela turma do React, falou isso, mas não deu argumento para aquilo. E dá vontade de dizer, alô, nós não estamos discutindo o assunto em nível profundo. A ideia é fazer um comentário sobre o que Jesus falou. De modo nenhum apagaria o seu nome. Então, é possível que o nome seja apagado. Outro dia alguém falou, mas é um versículo só falando disso. Eu digo, como é que é? Você quer dizer que em um versículo, em um momento, Jesus cometeu um lapso. E aberto e deliberadamente ele falou uma coisa que não é verdade. Não há outra forma de você entender isso que não seja, de modo nenhum apagaria o seu nome. Mas a verdade é que não é o único versículo. No Antigo Testamento nós temos pelo menos duas menções. Isaías 69, no Salmo 69, 28, nós lemos, sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos na lista dos justos. Vi um argumento de alguém que pensa diferente, que não acredita que o nome pode ser apagado, falou, não, esse Salmo 69, riscado da lista dos vivos, é tipo assim, não está mais vivo, morreu, é quase uma certidão de óbito. Eu falei, como é que é? O texto continua e diz de maneira clara, não seja incluído na lista dos justos. Está tentando falar de quem é justo diante de Deus, não é do vivo se está respirando ou não está respirando. E não é o único texto. Em Êxodo, no capítulo 32, Moisés, depois que o povo descamba para aquela idolatria, adoração ao bezerro de ouro, ele está intercedendo diante de Deus, porque Deus diz, deixa eu acabar com a raça desse povo, de você eu faço uma nação maior para cumprir a promessa que eu fiz a Abraão. E Moisés entra na intercessão. Intercessão é algo extraordinário. Mas ele diz para Deus assim, versos 31 a 33, vezes 32. Moisés voltou ao Senhor e disse, o povo cometeu grande pecado. Ele está dizendo, Deus, foi mal, foi feio, foi vergonhoso. O povo cometeu grande pecado fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Eu não sei o que depois desses 40 dias de revelação no monte, na glória, Moisés entendeu sobre o livro que Deus tem. Mas ele falou, o Senhor perdoa esse livro, ou me corta fora. Isso chama chantagem intercessória. Isso se chama pressão intercessória. O que é que Deus respondeu para ele? O Senhor responde para ele. E o texto também é muito claro a respeito disso. Então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E Deus está dizendo, eu tenho um livro. As pessoas podem ser riscadas do livro, mas não vou te riscar porque você está me ameaçando ou tentando me obrigar a perdoar o povo. Quem eu risco é quem peca contra mim. Quem está entendendo? Então isso é inquestionável. Por que eu estou dizendo isso? Se existe o entendimento de que Deus escreve e Deus risca, a pergunta é, quando é que ele faz isso? Quando eu era garoto, eu lembro que toda vez que um pastor, em qualquer culto e igreja, era quase que um padrão geral da época, levava alguém na oração de confissão, entregando sua vida a Jesus, no final terminava assim, escreve o meu nome no livro da vida. E no final ele dizia, gente, agora nós vamos fazer festa, porque mais pessoas foram arroladas no livro da vida. Eu lembro que foi o primeiro lugar na vida que eu ouvi a expressão arrolada. E a gente fazia festa, porque tinha acabado de ser escrito, supostamente, o nome de alguém. Então a gente imaginava, converteu, escreveu. Mas depois Jesus diz, eu vou riscar. A gente pensava, esculhambou, desviou. Riscou fora. Reconciliou, escreve de novo. Chutou o balde de novo, risca mais uma vez. Voltou, aleluia, escreve de novo. Porque a gente imagina um Deus reativo, imediatista, fazendo tudo de acordo com os meus e os seus movimentos. Aqui nós precisamos entender algo maior. Não dá para falar de soterologia, que é a doutrina de salvação, que a gente discute na teologia, sem reconhecer um dos atributos que a Bíblia enfatiza promovendo a grandeza de Deus. Que não é só a onisciência. Oni significa todo, ciência, conhecimento. Deus é conhecedor de todas as coisas. Mas a Bíblia também enfatiza a presciência de Deus. Sua capacidade de conhecer todas as coisas antecipadamente. Por que eu estou introduzindo o assunto aqui? Não dá para a gente discutir salvação sem mexer nesse assunto. Porque quando eu falo sobre ter gente que o nome foi riscado, isso vai de encontro com a pregação de outros grupos que pensam um pouquinho diferente da gente em detalhes secundários. Porque Apocalipse capítulo 13, verso 8,
fala de uma imagem da besta e diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O texto aqui não está falando de gente riscada, está falando de gente que não foi escrito. Aí alguns pulam a parte do que foi riscado para não discutir isso, e pega só esse. E diz: tem gente que está escrito, não está escrito. E o está escrito, não está escrito começou antes da fundação do mundo. Ou seja, não tem nada a ver com a escolha de vocês. Esses grupos, entre esses grupos, há aqueles que nós chamamos dos pré-deterministas. Eles acreditam que Deus predeterminou antecipadamente todas as coisas. Fala de um pré-determinismo fatalista, absoluto, inflexível. Eles acreditam e pregam predestinação. Um dia desse alguém falou: pastor, se eu creio em predestinação? Eu falei: claro que eu creio. O tema é bíblico, não dá para dizer, alguém dizer que crê na Bíblia, não crê em predestinação, não crê na Bíblia. O ponto é o que se entende pela definição de predestinação e não se ela existe. Para essas pessoas, predestinação é Deus escolhendo um grupo para ser salvo, são chamados de eleitos, e um grupo para perdição, são chamados de os réprobos. E eles acreditam que está tudo decidido, estabelecido, de acordo com o que Deus quis. O homem não escolhe absolutamente nada, ele simplesmente assiste o curso das coisas. E para eles, Deus é soberano, se ele não deixa o homem escolher, escolhe tudo sozinho. É o conceito desse grupo, e não quero falar disso com desdém. Eu não creio nisso. Para mim, o livre-arbítrio é uma ênfase em toda a Escritura. Não é um texto, não é outro, ao longo de toda a Escritura. Em Deuteronômio, no capítulo 30, por exemplo, dos versos 15 a 19, Deus diz: eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus diz: escolhe vida. O que ele está dizendo? Você tem duas opções. A escolha é sua. A boa escolha te leva à vida e à bênção. A má escolha te leva à morte e à maldição. Eu te deixo escolher, mas não posso não tentar te influenciar com o que é bom. Então Deus dá o conselho: hashtag escolhe vida. Vá para o lado certo. Paulo diz que ele pregava para persuadir os homens. O que significa persuadir? Mudar ideia, mudar opinião, levar alguém a tomar outra decisão. Se o evangelho não tem o poder de persuasão, porque ninguém decide nada, qual a necessidade de pregá-lo? Então ele diz: não, é porque é assim que Deus chama os eleitos. Mas já é eleito, se eu não pregar, ele chama do mesmo jeito. Eu não tenho responsabilidade nenhuma no processo. Nós não estamos interferindo em absolutamente nada. E quando eu olho para a Escritura, eu digo: eu acho difícil, por diversos motivos, de manter essa ideia e o pensamento. Mas para esse grupo, sempre essa ideia de pessoas que o nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, tem dado munição para muita discussão. Outro dia um falou para mim: pastor, será que esse texto não está assim meio traduzido errado, fora do contexto? Eu falei: pula para Apocalipse 17:8. De Apocalipse 13:8 para 17:8. O texto termina dizendo assim: aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Nós temos um segundo texto relacionado ao livro da vida e está falando isso. Por que eu estou mexendo no assunto? Eu, particularmente, vou tentar te ajudar a entender onde estamos levando e tentando montar o quebra-cabeça. A versão que eu estou usando e utilizando aqui, ela simplesmente, a Nova Almeida, apresenta, assim como várias traduções modernas, elas apresentam a tradução como não foram escritos. Quando você lê isso, diz nunca esteve lá. E nós estamos trabalhando a ideia de que o nome esteve lá, pode ser riscado. Todo mundo está acompanhando isso? Então vamos lá. O que você tem no original grego é não grafo. A grafia, a anotação, o registro não está lá. O texto não está dizendo que nunca foi escrito. Está dizendo que o registro não está presente. Ou seja, algo que foi escrito pode ter sido removido e a ausência de registro vai continuar lá. Não porque Deus nunca quis colocar. Eu não creio que Deus escreve o nome no livro da vida na hora que alguém se converte. Eu creio que o nome de todo mundo, isso agora é uma convicção pessoal, não vou botar como doutrina. Eu creio que o nome de todo mundo foi colocado no livro da vida antes de todas as coisas. Todos os que já morreram, os que estão vivos, que ainda vão nascer e existir, Deus botou todo mundo nesse livro. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz que Deus deseja que todos se salvem. Quem que Deus quer que se salve? Todos. Se ele tem réprobos pré-determinados desde a eternidade para a perdição, ele não pode dizer que quer que todos se salvem. Ele pode dizer que quer que muitos se salvem, mas não que todos. E ao longo de toda a Escritura, a ideia do todos vai sendo repetida. Aí alguns grupos que creem nessa
predestinação para salvação e perdição, eles têm um malabarismo para interpretar o todos. Estava lendo o escrito de um pregador antigo, famoso, já falecido. Explico isso, porque sempre tem um perguntando de quem que você está falando. Eu estava lendo esse material, camarada abençoadíssimo como pregador, mas nesse detalhe ele cria nessa forma. Ele fazia um malabarismo exegético para tentar explicar que todos não é todos. Eu ficava dizendo, peraí, ele quer dizer que todos não significa todos no final das contas? E a volta era isso, toda Jerusalém saiu ouvir Jesus. Quer dizer que foi todo mundo? Não necessariamente, pode ser que signifique só a maioria, relativizando todo. Ele está fazendo isso para tentar explicar o Deus deseja que todos se salvem, porque ele não crê que Deus quer que todo mundo se salve. Aí a minha pergunta é, mas quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, aí não é todos, não, aí é todos, esse grupo diz. Eu digo, peraí, quando interessa para vocês o todo é todo, e quando não convém o todo não é mais todo. E praticamente o jogo é assim. Por quê? Eles têm uma lente teológica, e eles vão ler a Bíblia dizendo, tem que encaixar na lente que me colocaram e tem que ser do jeito que me ensinaram. Eu simplesmente não consigo sustentar isso. Por quê? Porque quando você vai estudar doutrina de salvação, a Bíblia fala de predestinação, fala de eleição, fala. Me deixa só ler 2 versículos, porque a gente não tem tempo e já tem que encerrar isso. Mas um de cada. Romanos 8, 29 diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Considerando que predestinar é destinar de antemão, eles trabalham essa ideia de predeterminismo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus. As expressões predestinado e eleito são praticamente sinônimos. O que esses 2 textos têm em comum? Não é apenas a ideia que eles divulgam, alguém foi predestinado, determinado por Deus, alguém foi eleito, escolhido por Deus. O que os 2 textos têm em comum é algo mais do que isso. Aos que dantes conheceu, a palavra no grego, prognóstico, capacidade ou prognose de conhecer antecipadamente, aos que dantes conheceu, predestinou. A predestinação vem atrelada à presciência de Deus. Aí você vai ler a eleição de Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus, o pré-conhecimento. Então, o que nós entendemos? Não é que Deus não deu ao homem o direito de escolha. O homem recebeu de Deus o direito de escolha, o livre-arbítrio, a responsabilidade humana, para mim, indiscutível na Escritura. Mas nós tomamos essas decisões onde? Na linha do tempo, na linha cronológica. E Deus não está preso na linha do tempo como eu e você estamos. Eu e você conhecemos o passado, ou pelo menos podemos conhecer, algumas coisas presenciamos, ou outros que testemunham nos informam. Podemos ter informação do presente, mas ninguém conhece o dia de amanhã. Às vezes nós fazemos prognósticos, pré-conhecimento, baseado em uma variável de tendência. A gente diz, é provável que a economia vai ter problema nessa área. É provável que... Mas nós estamos trabalhando ainda probabilidades. Ninguém tem certeza do nível do que acontecerá no dia do amanhã. Deus, no entanto, é atemporal. Ele está fora da linha do tempo. Ele é o criador do tempo. Ele é maior do que o tempo. Ele é o único ser que conhece todas as coisas, inclusive aquelas que para nós, presos na linha cronológica, ainda vão acontecer. É por isso que o enorme conteúdo das Escrituras é profético. E nós não temos apenas profecias em relação ao futuro, muitas delas já, e quando eu digo muita, é muita mesmo, já aconteceram e se cumpriram ao longo do tempo de forma precisa. Porque nós temos um Deus que não é só conhecedor de tudo, Ele é presciente, Ele conhece de antemão. Quando a Bíblia diz que Ele predestinou, a Bíblia diz aos que dantes conheceu, predestinou. Quando diz que Ele elegeu, Ele fez isso de acordo com a presciência. O que é que isso significa? Que o Deus que sabe que eu e você tomaremos decisões, Ele não precisa esperar a linha cronológica do tempo para fazer alguma coisa em relação à decisão que nós tomamos. Porque Ele não é reativo, Ele pode agir antecipadamente. Quem está acompanhando o raciocínio? Por que é importante entender isso? Significa que antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Na linha do tempo cronológico, Ele morreu há quanto tempo? 2000 e poucos anos atrás. Mas quando a Bíblia diz que foi antes da fundação, é porque o Deus que conhece, planejou a vida, sabia o momento dele se manifestar. Ele tem como consumada todas as coisas. Deus não é pego de surpresa por absolutamente nada. Paulo, na linha do tempo, tem um momento onde Cristo aparece para ele e pergunta, por que você me persegue? Não está rolando um clima de amizade. Paulo é inimigo, está trabalhando contra. Mas quando ele vai testemunhar a sua conversão, ele diz aos Gálatas,
Ele me separou desde o ventre da minha mãe. Mas tu estava perseguindo, mas já era separado. Os pré-deterministas dizem que ele converteu porque foi separado. Aqueles que nós trabalhamos com presciência dizemos, o Deus que sabia que ele decidiria, se antecipa a decisão, dizendo, eu tenho planos para você desde já, que se manifestarão a partir do momento da sua decisão. É apenas uma questão de definição. Predestinação, eleição estão lá. Nós trabalhamos isso do ponto de vista da presciência. Se você levar isso em conta, onde é que os nomes são escritos no livro da vida? Antes da fundação do mundo. Onde é que são removidos do livro da vida? Ainda que sejam baseados no que a pessoa fará, eles podem ser feitos, removidos antes da fundação do mundo. Quando a Bíblia fala de um nome que não está mais grafo desde lá, não significa que isso anule a declaração de um nome que foi apagado. Porque eu estou trabalhando isso em inúmeros textos bíblicos. Fala de uma pessoa que viveu uma experiência inegável com Cristo, ultrapassa uma linha sem volta, e eu não consigo, sob hipótese nenhuma, admitir a ideia de uma salvação que não se compromete. Por quê? O processo ainda não foi concluído. Paulo fala a respeito de naufragar na fé. O que é naufragar na fé? A fé é o que nos salva. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então a ideia do naufrágio é você entra num navio atracado num porto. Vai fazer uma viagem que quando completada você desce no destino em segurança. Houve um naufrágio, o que aconteceu? A jornada de fé não terminou. Você não chegou onde deveria e afundou e pereceu no meio do caminho. Se isso não significa, junto com apagar o nome, comprometer o processo, o que é que significa? Alguns dizem, pastor, o senhor está pregando dúvida. Não, estou pregando certezas de que a obra que Deus começou, eu e você precisamos honrá-la. Jesus fala de gente que é digna quando anda com ele vestido de branco. Paulo diz em Filipenses 1:27, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Eu também não estou falando de boas obras nem de merecimento. Nenhum de nós pode ser o vencedor sozinho. Jesus diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. A única forma de eu e você terminarmos essa história como vencedores é usando os recursos dele. Mas Deus nos responsabilizará por ter ou não usado os recursos dele. Quem está entendendo? Há um livro da vida. Ter ou não seu nome registrado lá, decide se eu e você vamos entrar. Se o nome permanece escrito ou foi apagado. E quando foi, não é o mais importante. O que nós precisamos entender é o que pode levar a isso. Jesus não está dizendo, eu apaguei seu nome e por isso você não é vencedor. Ele está dizendo, se você vence, você garante que o seu nome não é apagado. Então há uma ordem estabelecida. Quando falamos do Evangelho nesses termos, faz sentido pregar a perseverança dos santos, que é uma linguagem bíblica. Eu e você fomos chamados para andar na fé que começamos, a crescer e desenvolver o processo de salvação e santificação, a aperfeiçoar a santidade. E tudo isso faz sentido quando entendemos responsabilidade. O que eu quero que você entenda com clareza é não só que existe o livro, mas como seus atos determinam a sua permanência. O nome não é arriscado só porque alguém não aceitou Jesus. Estava provisionado para a salvação, porque é o que Deus queria para todo mundo. Eu e você precisamos entender, alguém que se desviou, não se reconciliou, não se consertou, permanecendo em deliberada rebeldia, pode comprometer o processo. Quando Jesus fala, alguns que não contaminaram as vestes, do que ele está falando? O livro do Apocalipse fala várias vezes de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 12. Quem que entra na cidade? Os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Se não houver essa limpeza, não entra. Só quando ele fala de alguém que contaminou a veste, está falando do cara que não tinha mais a veste suja, já tinha lavado, e agora que estava limpo, sujou de novo. Sabe que todo esse banho e faxina que ele fez na minha e na sua vida era para a gente esculhambar tudo e voltar a sujeira de novo? 2 de Pedro, capítulo 2, e aqui eu encerro. Nos diz a partir do verso 20, de pessoas que tiveram o conhecimento da verdade. Não são gente ignorante, não são gente que não entende o processo de Deus. Mas ele fala, ali no capítulo 2 de 2 Pedro, a partir do verso 20, o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que você escapa da contaminação? Tem que ter passado pelo banho. Se deixa enredar de novo, porque eram enredados antes, e são vencidos, em vez de serem vencedores, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Para voltar atrás, tem que ter dado o passo à frente. Para afastar do santo mandamento, tem que ter primeiro aproximado. Com eles, verso 22, aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta
a rolar na lama. Está falando de uma porca que saiu da lama, foi lavada, mas voltou para lá. O que é que o texto está dizendo? De gente que passou pelo banho, pela experiência, mas está simplesmente comprometendo o que Deus fez. Eu não posso, em sã consciência, imaginar que um dia eu vou estar diante de Deus, prestando conta, lendo o que diz Tiago capítulo 3, vós mestres saibam que vão receber mais duro juízo. E Deus me perguntar, por que é que você deixou aquele povo acreditar que podia sujar as vestes que eu limpei, sem nunca adverti-los? Quando Ele adverte a sua igreja da forma contrária. O que você precisamos entender é que a mensagem do livro da vida é uma mensagem sobre certeza. Não só sobre certeza e salvação, que eu e você podemos saber antecipadamente que o nome está lá. Não só de certeza que podemos saber que porque nos conduzimos de acordo com o processo, podemos chegar que nem aqueles alunos antes de ler no mural. Certeza que eu passei de ano. Porque você sabe que se comportou adequadamente. Mas é um livro de certeza sobre um Deus que é justo, sobre um Deus que vai julgar aqueles que merecem ser julgados. É um livro de certeza de que se eu e você brincarmos com o processo, não vamos chegar que nem aqueles outros tipos de alunos. Certeza que deu ruim, que eu reprovei. Tudo o que a mensagem do livro comunica são certezas. Mas não é a certeza ilusória de que você faz o que quer, vive como quer, brinca com o pecado e que no final dá tudo certo. Essa mensagem, ela não tem lugar nas Escrituras, não cabe na sã doutrina, não cabe no Evangelho verdadeiro. Qual é o chamado? A perseverança. Nós vamos continuar cooperando com Deus, nós vamos andar de forma digna do Evangelho, não podemos fazer isso sozinhos, vamos usar os recursos dele, porque ainda que os recursos não sejam nossos, a responsabilidade é nossa. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu não quero terminar sem fazer duas coisas. Em primeiro lugar, eu quero que você possa ter um tempo de oração. A gente não pode simplesmente ouvir esse tipo de coisa sem parar para avaliar a forma como eu estou me conduzindo, crendo em relação a esse assunto sério do livro da vida, está adequada ou não. Mas eu também gostaria que, além de que nós pudéssemos avaliar nossa vida e orar, que a gente pudesse terminar dando uma oportunidade para 3 grupos distintos de pessoas. Normalmente nós fazemos um apelo e um convite a 2 grupos. Hoje eu quero abrir para 3. Primeiro grupo, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, eu não quero que você saia daqui sem a oportunidade de tomar decisão. Não é só mais importante da sua vida, é da sua eternidade, é do pós-vida. Não adianta você frequentar uma igreja, nem mesmo a nossa, porque igreja nenhuma salva. Há um só mediador entre Deus e os homens, diz 1 Timóteo 2,5, é o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, pregando em Atos 4, diz, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome é esse? Romanos 10 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor Jesus é o único mediador, só há salvação no seu nome, e nós precisamos invocar esse nome. Quando esse nome é invocado, com entendimento de arrependimento e fé, como diz o pacote da instrução bíblica, as pessoas podem ser salvas, independente de estarem ou não numa igreja. A salvação vem pelo reconhecimento, pelo arrependimento, pela fé na provisão de Jesus. E quando clamamos seu nome, estamos dizendo, sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum. Sem o que o Senhor fez, nós não podemos nada. Mas a partir disso, a obra da salvação se inicia. E se você, não importa se você está aqui pela primeira vez, ou já frequenta a casa há um tempo, já esteve em outros cultos, se você não teve esse posicionamento, eu vou confessar Jesus diante dos homens, porque eu quero que Ele me confesse diante de Deus. Se você não deu o start oficial, você precisa disso. Segundo grupo, nós sempre convidamos aqueles que um dia tomaram essa decisão, mas ao longo do processo, não conservaram suas vestes brancas, por diversos motivos, que a gente não quer nem especular, nem tampouco te julgar. Você na gíria de crente desviou, afastou, esfriou, caiu. E você sabe que precisa de reconciliação. A mensagem do Apocalipse, as igrejas da Ásia o tempo todo é um chamado ao arrependimento, é um chamado ao conserto. Onde ele faz as promessas ao vencedor, ele não está falando só para aquele que nunca tropeçou, ele está estimulando aqueles que caíram a retomarem, a levarem um processo a sério. O maior problema não é se um crente peca, porque nós ainda não alcançamos a perfeição. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O problema é quem peca e não quer sair de lá. É quem peca e não se arrepende. É quem peca e não confessa. É quem peca e acha que pode continuar naquela situação. Mas sempre que existe arrependimento, há restauração disponível.
E você que talvez um dia já tomou a decisão, mas se afastou, você precisa recomeçar. E eu não quero que você vá embora sem permitir que essa oportunidade de recomeço que Deus está te dando seja aproveitada. A Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Onde é que Deus fala e chama? Lá no coração, lá no íntimo. Você pode não ter ouvido Deus chamando por uma voz audível, mas eu tenho certeza que você é inteligente o suficiente para saber que o discurso de um homem não pode fazer essa bagunça que está acontecendo dentro de você agora. Esse misto de sentimentos, de emoções, de pensamento, e você diz: que loucura é essa? Porque algo dentro de você está quase gritando com você: você precisa disso. Não desperdice essa oportunidade. Você tem o poder de resistir, é por isso que a Bíblia diz: não endureça o coração. Mas Deus está chamando você. Mas eu quero abrir o leque para um terceiro grupo. Qual o terceiro grupo? Pastor, eu acho que eu já me converti, eu acho que eu não desviei. Mas honestamente, quando o Senhor falou de certeza de salvação, esse negócio não está resolvido. E se não está resolvido, tem que ser resolvido. Como nós resolvemos isso? Você vai ter um posicionamento de fé. Pode ser que lá atrás você diz: vou seguir o ritual e o cerimonial, e fez isso meio da empolgação, não deu o passo com a fé necessária, não entendeu o processo. Mas hoje, quando o Evangelho está trazendo mais clareza e sentido, e você nessa falta de convicção, algo está aí dentro de você dizendo: você pode sair daqui hoje com a certeza. Eu acredito que Deus está te dando uma oportunidade de, no mínimo, reafirmar a sua fé. E se você sente que precisa resolver esse terceiro aspecto, certeza de salvação, eu quero que você se sinta incluído nesse convite. Nós não vamos distinguir quem é quem no grupo, porque para nós não importa se você está decidindo a primeira vez, se você está reconciliando, se você está reafirmando. O que importa é que a festa no céu, sempre que um pecador se arrepende, nós fazemos festa aqui. Então, para nós, o crente é que preocupa com isso. Se eu for lá, será que vão achar que eu estou desviado? Meu irmão, o que nós vamos fazer é festa, não importa qual seja o motivo pelo qual você vem. Então, dito isso, eu não quero me estender mais. Se você precisa resolver uma dessas três questões, sabe que Deus está te chamando, quer corresponder com Ele, eu quero que você saia o mais rápido possível do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar junto. Quer você esteja entregando sua vida a Jesus pela primeira vez, reconciliando com Ele, reafirmando seu posicionamento de fé para entrar no lugar de certeza e salvação, corre para cá, porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia de festa na casa de Deus. Hoje é dia de festa nos céus, é dia de festa aqui. E nós vamos orar juntos. Às vezes alguns relatos: pastor, eu estou aqui no misto, eu não consigo achar que eu estou tão nesse estado, mas algo dentro de mim está quase me empurrando. Obedece, não tenta entender. Simplesmente atenda o chamado. Se você sente que algo que até sua mente que está tentando lutar contra, tentando explicar, algo está insistindo para que você venha, pode ter certeza, Deus tem um propósito nisso. Talvez vai trabalhar uma outra questão além das três que nós mencionamos. E o mais importante não é entender o que está acontecendo ou qual é a sua qualificação no apelo. É que você possa caminhar com a certeza: o meu nome está nesse livro. E o dia final da triagem só vai confirmar uma certeza que eu cultivei antes. Por meio de Jesus Cristo, da sua maravilhosa graça, eu abracei a salvação que Deus oferece. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós podemos falar de muitas outras coisas que giram em torno disso, mas esse é o cerne de toda a mensagem que cremos e pregamos. É por causa disso que nos reunimos, para que a gente cresça nessa fé que temos abraçado, para que a gente continue o processo. Então eu quero que todos vocês vieram à frente. Posso fazer uma oração comigo? Aqueles vão fazer pela primeira vez, às vezes não se sentem tão confortáveis de fazer sozinho, ainda que possam fazer. A Bíblia diz: o que invocar o nome de Jesus vai ser salvo. Já vi gente salva que não sabia nem orar, só ficava chorando, gritando: Jesus, Jesus, eu preciso de você. Aqueles que estão se reconciliando, reafirmando, talvez digam: não, eu já sei como fazer isso. Mas para ajudar aqueles que nunca fizeram, eu quero fazer uma oração. E se você entende que depois de eu fazer, você pode repetir isso e dizer: eu vou fazer disso a minha confissão, porque você está me ouvindo primeiro e dizendo: é nisso que eu acredito, é isso que eu posso declarar. Então eu vou pedir que vocês que vieram à frente repitam isso em voz alta. Porque em voz alta, Jesus falou de confessá-lo. Confessar é reconhecer um fato.
Uma confissão não precisa ser negativa, ela pode ser positiva, mas é o reconhecimento de algo. E ela envolve uma declaração verbal. Então, por gentileza, cada um de vocês que veio à frente, diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço a minha condição de pecador e a minha incapacidade de mudar essa condição por mim mesmo. Mas eu reconheço em Ti, Jesus, o Salvador. E hoje eu me arrependo dos meus pecados e pela fé eu me aproprio da Tua salvação, daquilo que o Senhor fez por mim, em meu lugar. Eu invoco o Teu nome, Jesus, e toda a salvação que há nesse nome. E eu declaro que a partir de hoje é um novo começo. Eu declaro pela fé que estou salvo. Renuncio todo o envolvimento com o pecado e o reino das trevas. E eu declaro que hoje me submeto à Tua autoridade, Jesus, ao Teu governo, ao Teu senhorio. Eu declaro que a partir de hoje minha vida Te pertence e eu vou andar nos Teus caminhos. Eu declaro isso no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você que já fez a sua. Espírito Santo de Deus, envolve o coração e a vida de cada um deles agora. Eu oro que muito mais do que uma experiência emocional, muito mais do que apenas um momento de questionamento, argumentação mental, haja o selo sobrenatural, a manifestação do Teu poder, porque isso é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Nós oramos que a mão do Senhor se estenda, nós oramos que a graça do Senhor os envolva de uma forma especial, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu declaro quebrado toda forma de cadeias e amarras espirituais. Declaramos essas vidas hoje libertas pelo nome e o sangue de Jesus Cristo. Declaramos se tornem verdadeiras nas suas vidas hoje as palavras de nosso Senhor Jesus: perdoados são os seus pecados. Falamos não apenas recomeço, mas os abençoamos para essa caminhada. Oramos que o Teu Espírito não apenas os guarde, mas os conduza, e declaramos em nome de Jesus uma caminhada ao seu lado, abençoada com os recursos do céu, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Quero que cada um de vocês dê ao Senhor um forte aplauso pela decisão de cada um deles.